Olá, meus queridos, meus amados do canal Salomão Juscelio, quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Queridos, eu quero estar deixando aqui mais uma palavra de reflexão para os nossos corações e que através dessa palavra nós possamos estar com a nossa mente ligada no trono da graça de Deus. Queridos, vamos estar falando um pouco sobre crença, porque a palavra crença, ela tem um poder muito grande na palavra de Deus, porque acontece quando nós acreditamos, lemos a palavra de Deus com o coração e acreditamos, nós vemos que a própria Bíblia diz, que há mudança na vida do ser humano. Por quê? Porque ele está lendo e colocando o coração dele exatamente naquilo que ele está vendo, para a glória do nome do Senhor. Então eu quero dizer para você, como diz a Bíblia, ela diz assim, se creres, se crê, ainda que esteja morto, viverás, ainda que esteja morto, viverás. Se creres, ainda que esteja morto, viverás. Foi essa palavra que Jesus falou ali para Marta, quando a Marta olhou para o seu irmão e viu que o teu irmão tinha padecido, o Lázaro tinha padecido, e a primeira coisa que ela colocou na cabeça é que o irmão dela estava morto, e se o Senhor não estivesse, se ele estivesse ali, se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Mas aí Jesus olha para ela e diz: olha, Marta, eu já não te disse, que aquele que se creres, aquele que esteja morto viverá. Não importa se o homem está morto, não importa se já faz 4, 5, 10, 15, 20 dias, não importa a situação, as condições, mas o importante é a crença, a fé do homem. Jesus olhou para Marta, praticamente quis dizer para ela: Marta, eu já não disse para você crer, Marta, Porque quando nós falamos de crença, queridos, nós colocamos dentro dessa palavra de Deus uma imaginação com o nosso coração, e a palavra de Deus diz que quando nós pensamos, falamos com o coração, glória a Deus, aquilo que nós estamos falando, pensando, tem poder para ser consumado para a glória do nome do Senhor. Porque eu digo para você uma coisa: não importa, ainda que o homem morra, ainda que o homem parte daqui, ainda que o homem morre, igual Marta olhou para Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto, não teria morrido. Mas não é dessa forma que funciona, porque a Bíblia fala que uma palavra, basta uma palavra do Senhor, aquele que está morto vive, aquele que não tem vida volta a ter vida, aquele que está triste volta a se alegrar. Por quê? Porque é pelo poder da palavra, é pela fé que o ser humano tem, E ele sabe que essa palavra tem poder, e é por isso que ela diz para nós não parar de acreditar, Às vezes, eu quero dizer para vocês também, quando Marta falou: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não estaria morto, não teria morrido. Nesse caso também, a única fé que ela teve ali, mesmo na ausência, porque mesmo Jesus ausente naquele instante, porque ele estava fazendo a obra, ele estava pregando a palavra de Deus, mesmo ele ausente naquele instante, eu digo para vocês que ele estava presente. A palavra de Deus diz que ele estava presente no meio daquela multidão, Então foi aonde Marta olha para ele, e pela imaginação dela, pelo que nós vemos aqui na palavra de Deus, pela imaginação dela, Jesus não estava ali. Então faltou fé na vida de Marta. Por isso que o irmão dela acabou padecendo, por isso que Lázaro acabou morrendo. Por quê? Por causa da própria fé de Marta, que foi muito pouca.
né? Por isso que Jesus olhou para ele e falou: se tiver fé, Marta, se tiver fé, o teu irmão não morre, ele está vivo. O teu irmão dorme, ele só dorme, Marta. Então, queridos, o que vale nesse momento é a nossa fé diante de Deus, é aquilo que nós colocamos diante de Deus, é aquilo que nós acreditamos diante de Deus. Pois se ele diz, né, que a fé, ela pode mover montanha, ela também cura aquele que diz que morreu, porque às vezes, amados, a morte, quando o homem pensa que a morte chegou na sua vida, ou na vida do ente querido, do parente, seja lá de quem for, eu quero dizer para você uma coisa: talvez a maneira em que ele fala sobre a morte, ele não está dizendo, né, completamente como diz a palavra de Deus, porque em Cristo a morte, ela é vida. Em Cristo a morte, ela não é morte, a pessoa não está morto, a pessoa está vivo. É vida, vida, e é vida com abundância, porque a Bíblia fala que tem vida, tem morte espiritual e morte material. Então nós devemos acreditar e colocar nossa fé somente no Senhor. Foi essa palavra que o Senhor Jesus olhou para Marta e falou para ela: Marta, tenha fé, acredita, Marta, acredita, se creres verás a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe aos meus queridos e amados. Quero orar por você, Senhor meu Deus e meu Pai. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que vai estar ouvindo, Senhor, essa palavra maravilhosa. Abençoe o lar, a família de cada um deles, Pai. Toma nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, meus queridos. Abraço. Fica com Deus. Fui.